Dia D da permanência do Fortaleza, dia 30/11 de 2025. Hoje o Fortaleza enfrenta às 6h30 da noite Atlético Mineiro na Arena Castelão e joga mais uma vez, mais um capítulo, mais um dia D, mais um dia decisivo para a caminhada do Tricolor nessa Série A. Então vamos logo para o vídeo. Eu não vou ficar com tanta enrolação, mas eu não posso esquecer de pedir o seu like, de pedir sua inscrição, para que você deixe seu hype, seu comentário, que é muito importante. Vamos conversar sobre todos os detalhes do que foi a rodada, do onde o Fortaleza pode caminhar para encostar e diminuir essa diferença para a saída da zona de rebaixamento, e vamos conversar também o que pode ser esse jogo de logo mais. Com isso, conto com a tua participação, conto com o teu like, conto com o teu comentário, que é extremamente importante. Sem mais lero-lero, sem mais papo-papo, vamos pro vídeo. Pois é, meu amigo, a rodada ela caminhou bastante, né? Nós tivemos jogos muito importantes nesse meio de rodada, e rodada essa gerou um cenário de novo de diminuição de pontuação para o primeiro fora da zona em caso de vitória do Fortaleza. Vamos mostrar aqui na tela para que vocês acompanhem. Na rodada passada, o primeiro fora da zona de rebaixamento era a equipe do Vitória, que estava a 2 pontos do Fortaleza. Esse cenário ele pode ser alterado com a vitória da equipe do Fortaleza para cima do Atlético Mineiro, jogo esse da 35ª rodada. Caso o Fortaleza venha a vencer a equipe mineira dentro de seus domínios, o Fortaleza diminui mais uma vez a diferença para o primeiro fora da zona para 1 ponto. A diferença que era de 2 na rodada passada tem uma nova diminuição agora para 1 ponto, caso o Fortaleza vença, tá? Muito importante. Um empate deixa o Fortaleza a 3 pontos da saída da zona de rebaixamento. Não vai sacramentar o rebaixamento, mas vai deixar a situação muito complicada. A derrota, eu nem vou entrar no aspecto, no mérito, porque praticamente já deixaria o Fortaleza previamente rebaixado. Analisando a rodada do jeito que ficou, o Vasco, com a vitória para cima da equipe do Internacional por 5-1, foi muito importante da forma que foi, porque destruiu o saldo de gol do Inter. A diferença que antes era de -8 passou para -12 e o Fortaleza diminuiu para 3 a diferença de saldo. Se o Fortaleza, vamos supor, venceu de 2-0 do Corinthians, venceu de 1-0 do Atlético Mineiro, o Fortaleza já mata essa diferença de saldo de gol do Internacional. O Internacional ainda tem seu jogo contra o São Paulo, então se perde do São Paulo e o Fortaleza ganha os dois, já garante que no saldo de gol passa o Internacional, que é muito importante na briga, porque se chegar igual em pontos na última rodada, tem que ter saldo de gol melhor que os seus adversários, para que não... Enfim, é um critério de desempate muito importante. A gente vai passar rápido nos resultados da rodada. O Atlético Mineiro empatou com o Flamengo 1-1. O Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino, que nós estamos na rodada atual, né, na 36ª, que vai finalizar com Corinthians e Botafogo. Juventude empatou com o Bahia também no placar de 1-1. O Santos venceu do Sport por 3-0. Esse resultado não foi nada bom. O Santos descolou o saldo do Fortaleza, abriu 4 de diferença. O Ceará empatou com o Cruzeiro 1-1. Não era o melhor dos resultados. A vitória do Cruzeiro com certeza era melhor, mas também não é o pior dos mundos. O Ceará está, neste momento, a 6 pontos do Fortaleza, pode diminuir para 3, né, com a vitória do Fortaleza para cima do Atlético Mineiro, e caso o Ceará perca do Flamengo no meio de semana, o Fortaleza pode igualar em pontos. Dificilmente vai ultrapassar o Ceará na tabela, porque a diferença entre as duas equipes de saldo é -12. Demandaria que o Ceará fosse goleado e o Fortaleza também goleasse nessas duas partidas, para que o X acontecesse já na próxima rodada. Então, provavelmente, essas duas equipes vão disputar posição na última rodada, caso tudo dê certo para o Fortaleza nesses dois confrontos. Continuando, a gente teve vitória do Grêmio para cima do Palmeiras 3-2, outra goleada, no caso agora o Fluminense ganhou de 6-0 do São Paulo, que é o próximo confronto da equipe do Internacional, então é parte interessante para a nossa análise. E o Vitória, que ganhou do Mirassol de 2-0. Vasco, nós já citamos aqui anteriormente o resultado de 5-1 para cima do Internacional. Fortaleza, como eu falei, joga por uma vitória, mais uma vez, uma vitória para que fique visual. O Fortaleza chega a 40 pontos e
olha para o Santos na próxima rodada com possibilidade de ultrapassagem. Ainda não vai ter saído da zona, mas vai ficar muito mais palpável essa saída da zona de rebaixamento, caso o Internacional ou Santos e Vitória tropece. Lembrando que o Fortaleza tem que contar com 2 tropeços para ter, enfim, 2 ultrapassagens, né? Não precisa só o Internacional empatar ou perder, tem que torcer também ou para o Santos ou para o Vitória, ou para todo mundo, que aí seria o ideal no caso de Vitória. Os outros cenários é como você já sabe, o empate, o Fortaleza ficaria ainda em uma situação muito complicada, com 38 pontos, e aí teria que, só na conta do milagre, só podendo chegar a 44 para escapar, e tendo que ganhar o último jogo do Botafogo, tem que aproveitar os 2 últimos jogos em casa para tentar escapar, para tentar superar. Promessa de grande público, mais de 40 mil confirmados previamente, deve ser quase 50 mil aí no Castelão. Então, chegue cedo, se organize. Sempre o trânsito ele está piorado perto da Arena Castelão. Alberto Craveiro está interditado no canteiro central por causa das obras do metrô. Então não procure complicação, chegue cedo na Arena Castelão, 4h30 já esteja lá, 5h30, e claro, conectado no Expresso Tricolor. Este que vos fala estará narrando junto com o professor Léo Ivo, a partir de 4h30 ao vivo da Arena Castelão. Conto demais também com a sua presença na live de logo mais, e tomara que seja live essa de vitória. Fortaleza provavelmente já está definido, tá? Os desfalques que tem de João Ricardo, Bruno Pacheco, Rodrigo, Luca Priol e Marinho dificilmente devem estar disponíveis para jogo. Infelizmente, o Bruno Pacheco está fora da temporada, o João Ricardo também fora da temporada, Marinho não dá para saber, está ainda recuperando de lesão, Luca Priol e Rodrigo também com lesões devem ser desfalques aí para o Martim Palermo, e o Fortaleza deve repetir sua escalação do jogo passado contra a equipe do Bragantino. Breno, Mancuso, Brites, Gastão Ávila e Diogo Barbosa, Pierre, Lucas Sacha, Pochettino, Herrera, Breno Lopes e Barreiro. Para que com esse encaixe que eu vos falei, né, o time consiga manter a qualidade, né? Repetindo aí o que deve ser o Fortaleza: Breno, Mancuso, Brites, Gastão Ávila, Diogo Barbosa, Pierre, Lucas Sacha, Pochettino, Herrera, Breno Lopes e Barreiro. Se você achou dessa escalação, deixa tua mensagem aqui, se mudaria alguma peça. Eu mudaria. Se eu fosse o Palermo, eu mudaria principalmente no meio campo. Eu mudaria, colocaria o Matheus Pereira no lugar do Lucas Sacha. Eu acho que o Lucas Sacha ele não ajuda tanto na criação, engessa um pouco a criação de jogo do Fortaleza. Eu iria com Pierre, Matheus Pereira e Pochettino, mas o Lucas Sacha tá bem, não é um jogador que nos causa raiva, não tenho nenhum problema com ele, né? Já a equipe do Atlético Mineiro tem um retorno do Igor Gomes. Então a gente pode ser que ele vá com Everson, Saravia, Vitor Hugo e Júnior Alonso no sistema defensivo. O meio campo, provavelmente como trouxeram na live de ontem, né? Pode ser que pinte um Gustavo Scarpa, um Alexander, o próprio Igor Gomes que eu citei, o Alan Franco, Guilherme Arana, Bernard e o dupla de ataque Dudu e Hulk, né? O Dudu também faz essa dupla função, volta bem, gosta da jogada individual. O Atlético que ainda briga por alguma coisa dentro do campeonato, porque o Atlético hoje tem 45 pontos, por mais que já tenha atingido aquela pontuação mágica, né, está apenas a 3 pontos do São Paulo, né, na 8ª posição, e sonha, por que não, numa vaga aí para uma pré-Libertadores, já que infelizmente perdeu aí a Sul-Americana, então ele vai ter que buscar via Campeonato Brasileiro. Não é um jogo gratuito para o Fortaleza, é um jogo difícil, e o Fortaleza tem que ter muita inteligência para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Está nos seus domínios, tem a obrigação de vencer e tem que fazer por onde esse resultado, né? Esse resultado é muito importante para o Fortaleza buscar a saída. Eu quero conversar com você e quero saber qual é o nível que você acredita, tá? Fortaleza passa por uma recuperação muito forte para esse final de campeonato, ganhou 2 seguidas pela primeira vez, nenhum clube cearense tinha conseguido ainda na Série A essas 2 vitórias seguidas, mas assim, vai pressionado para esse confronto, porque tem que ganhar. O Fortaleza ele tá nessa há muito tempo, então quero saber como é que tá a tua confiança. Vídeo passado que eu fiz aqui nos comentários contra a equipe lá do Red Bull Bragantino, muita gente estava falando que a matemática do Fortaleza acabava, e não acabou, segue viva. Quero saber aqui nos comentários o que você pensa deste confronto.
o Jorge Sampaoli ele não vai poder contar com o Rony, tá bom? Suspenso por causa de uma expulsão contra a equipe do Flamengo. E aí, como a gente falou, esse deve ser o principal desfalque da equipe do Atlético Mineiro. Vamos falar de retrospecto também. O encontro mais recente, né, entre Fortaleza e Atlético Mineiro, vocês lembram que faz pouquíssimo tempo, foi o 3-3 com direito a hat-trick do Davidson, lei do ex e os carambas, né? As equipes se enfrentaram no dia 12 ainda de novembro, então faz pouquinho tempo aí, 17 dias, e aquele jogo foi válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza fez um jogo ruim, principalmente no começo do jogo, né? O começo do jogo foi ruim. Fortaleza foi obrigado a correr para trás muitas vezes. O Atlético chegou a fazer 2-0, mas depois o Fortaleza se reencontrou, teve o pênalti que foi duvidoso, mas enfim, saíram os gols que foram necessários aí para o Fortaleza trazer esse ponto que foi muito importante. Foi o primeiro da sequência de 7 pontos nos 3 confrontos fora de casa. E aí vamos falar da arbitragem. O árbitro é o Davi de Oliveira Lacerda do Espírito Santo. Assistentes é a Márcia Bezerra Lopes Caetano e Douglas Pagungi. E o VAR, Heber Roberto Lopes, o carecation, é o VAR, o árbitro de vídeo, para esse confronto que é de transmissão exclusiva do Premier. Mas você sabe, né? Se você está na dúvida de onde ir, a transmissão é aqui no Expresso e na Guigui. Pode contar com a gente. Quero aproveitar esse momento também para chamar aqui o pessoal da Alterga Gestão Energética. Conta de luz ficou mais cara, né? Vocês estão começando a sentir no bolso, porque realmente a bandeira vermelha é um negócio que pesa bastante. A Alterga é a solução para os seus problemas, tá? Economize até 20% na sua conta de luz, sem instalação, sem manutenção, sem obras. É o desconto limpo e seco na sua conta de luz. Você só precisa fazer a sua simulação no 859-9989-6432 ou entrar em contato com a Alterga pelas redes sociais. O Instagram é alterga.gestal, sem o tio. Entre em contato com eles, você economiza até 20% da tua conta de luz. E quando a gente está falando de conta de luz, a gente está falando de usufruir da sua casa da melhor maneira. É aquele ar-condicionado que você precisa usar. Se você é da turma do ventilador, é aquele ventilador que você pode usar sem medo. Até 20% de desconto é muito desconto, meu amigo. Obrigado, pessoal da Alterga, que está patrocinando esse vídeo aqui também. Pois é, né, pessoal? A gente deu uma grande analisada nessa rodada. O Fortaleza, mais uma vez, precisa vencer. Precisa dessa terceira vitória em sequência para continuar sonhando com essa escapada. Cenário de caldeirão na Arena Castelão. Bom público, então, mais uma vez, repito, chegue cedo, se organize. É importante você não passar por perrengue. As vias estão em obras lá perto do Castelão. Você pode correr perrengue se tiver em cima da hora. Então se organiza, Caba. Se organiza para chegar mais cedo. Uma honra participar do seu café da manhã com você. Deixe seu like, deixe seu comentário. Quero que você comente tudo aqui. Quero a tua escalação aqui nos comentários. É muito importante a tua participação. Quase 15 minutinhos de vídeo. Pra gente conversar, uma conversazinha rápida, bem, e tratando sobre todos os cenários da partida. Falamos sobre escalação, falamos de cenários possíveis de tabela, falamos do Atlético Mineiro, quem deve vir a campo. E agora só falta o Leão ir para cima desse Galo e conseguir esses 3 pontos, que é muito importante para a caminhada do Fortaleza, para a manutenção da primeira divisão, que pode ficar cada vez mais possível. Repito, caso o Fortaleza ganhe, a diferença que era de 2 pontos vai baixar para mais 1, para tirar o Fortaleza dessa zona de rebaixamento e sonhar com dias melhores dentro do Campeonato Brasileiro. Existe um cenário maluco aí, o Fortaleza pode chegar na última rodada, podendo até empatar, mas para isso tem que vencer os 2 próximos jogos. E isso é o ponto mais importante. Então, obrigado pela sua participação, obrigado por ter chegado até aqui no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.